Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto bastante e acho que vocês vão gostar também, que nós vamos falar sobre o amor aos animais. Lá pela metade do século XIX, um cientista, Charles Darwin, ele publicou um estudo onde após esse estudo, ele afirma que as espécies evoluem ao longo do tempo através da seleção natural, ou seja, os melhores indivíduos de cada espécie continuam e vão se aperfeiçoando, e assim a espécie vai se melhorando e se transformando. Acontece que a doutrina espírita ela vem exatamente confirmar isso que o Charles Darwin nos trouxe através dos seus estudos. Porque o que o Espiritismo nos ensina a respeito disso? O Espiritismo nos diz que todos os espíritos, todos, não há diferença. Nós somos criados simples e ignorantes. Nós não temos conhecimento nenhum, nós não temos nenhuma habilidade, e aos poucos, através dos milênios, dos milhões de anos, nós vamos adquirindo isso. Como? O espírito se juntando com a matéria, ou seja, encarnando, encarnando quando já está um pouquinho mais evoluído, mas o espírito, através da matéria, ele vai evoluir, ele vai aprender todas essas coisas que ele aprende. Ou seja, desde uma microvida, por exemplo, uma ameba, sei lá, um animal ou um vegetal unicelular, até nós e daqui para frente, todos nascemos, fomos criados por Deus, pelo Criador, simples e ignorantes. Ninguém recebe nada de graça. Não existe isso de alguém ser mais bem aquinhoado do que outros. Não, tudo é conquista. E nós vamos conquistando isso ao longo de milênios e milhões de anos. Então, assim, estagiando nos vários reinos da natureza, o princípio espiritual vai desenvolvendo as suas habilidades, adquirindo através de inúmeras experiências, conhecimento, desenvolvendo rudimentos de inteligência, que é um instinto. Se a gente pensar nos primeiros seres, os vegetais, ele tem que aprender a se alimentar, tirar da terra, o seu alimento. Ele tem que aprender a fazer a fotossíntese, Tudo são aprendizados. Aí do reino vegetal ele vai passar para o reino animal. E no reino animal ele vai aprender também uma porção de coisas, No reino animal aí já existe o sexo dos animais, então eles vão se unir dois para procriar ali, Ele vai aprender a cuidar dos filhotes de uma maneira ou de outra. Muitas vezes eles vão fazer uma vida organizada. Nos animais, a gente já tem vidas em sociedade, como, por exemplo, as abelhas, as formigas e outros. Quantas habilidades que não tem um simples passarinho, um passarinho que faz o seu ninho, que cuida dos seus filhotes. Isso, através de milhões e milhões de anos, a gente vai aprendendo. Nada dá saltos da natureza. Então, ninguém nasce sabendo, mas vai construindo esse conhecimento aos poucos, ao longo do tempo. O
Os animais já são, né, um pouquinho acima da cadeia, já passou pelo reino vegetal, nos invertebrados, depois passou para o reino dos peixes, aves, mamíferos, até chegar nos animais superiores, né? Então, esses já conseguiram uma porção de habilidades, né? Fora de dúvidas que os animais, eles conseguem fazer coisas, até coisas que para o ser humano nós não conseguimos, eles fazem, né? Às vezes, da janela da minha casa, eu fico olhando os pássaros, né? Os pardais que vêm quando é hora deles se recolherem, o voo que eles fazem, né? Uma velocidade terrível e não colide nenhum com o outro, não, né? Eles parece até aquelas naves de Guerra nas Estrelas, né? Um para lá e um para cá. E eles sabem fazer isso. Eles aprendem, eles, quer dizer, enquanto indivíduo, ele nasceu sabendo. Por quê? Isso foram habilidades que foram construídas pela espécie através dos anos, né? Então, se nós compararmos, esse trechinho aqui está lá no livro dos Espíritos, que diz o seguinte: se nós compararmos o homem e os animais em relação à inteligência, só contando com a inteligência, parece difícil estabelecer a linha demarcatória, porque alguns animais poderão ser superiores a alguns homens em alguns aspectos. Então, quer dizer que tem alguns animais que são mais inteligentes do que alguns homens em determinadas coisas, né? Então, tem homens que, em algumas coisas, têm menos inteligência que determinados animais. A inteligência dos animais é um instinto, né? O instinto é aquela inteligência que foi construída através desses milênios, ou seja, o animal ele sabe o que é bom para ele, né? Isso ele aprendeu como? Por instinto. Ou seja, tantas vezes a espécie passou por determinadas coisas e resolveu de uma determinada maneira, que isso passa a ser instintivo, é um instinto. Nos animais, então, o instinto domina, o instinto é a inteligência principal dos animais. Mas, mesmo assim, eles têm um certo tipo de inteligência, embora limitada, comparando com o homem. Mas algumas vezes eles já conseguem fazer escolhas. Muitas vezes eles demonstram um certo tipo de vontade, né? Eles escolhem, eles têm vontade de uma coisa ou outra. Embora ainda não possuam um pensamento contínuo. O que é o pensamento contínuo? Essa é a principal diferença entre o homem e os animais. Porque os animais, apesar deles terem a inteligência, eles não conseguem ligar um conhecimento ao outro, fazer essas ligações e ter um pensamento contínuo, como a gente fala, né? Então, eles não conseguem elaborar pensamentos complicados. E também, eles não têm livre-arbítrio como o homem. O homem tem livre-arbítrio por quê? O homem sabe o que é o certo e o que é o errado. Ou seja, no homem há um desenvolvimento moral. O animal não tem um desenvolvimento moral. No animal não existe certo e errado. Ele age de acordo com o instinto e para ele tudo bem. Então ele não tem o livre-arbítrio por causa disso. E o animal também, ele não tem consciência de si mesmo. Ele não sabe que é uma individualidade, né? Então ele ainda não tem essa individualidade, ele não tem consciência de si.
essas características ele vai receber quando ele passar do reino animal para o reino hominal, né? Aí ele vai ter consciência de si, ele vai ter a consciência do bem e do mal, vai poder fazer escolhas, ele vai ter o livre-arbítrio, né? Mas essa transição, só Deus que sabe, né? Quando o animal estiver desenvolvido num ponto que ele já pode receber esses dons, vamos dizer assim, aí ele vai passar para o reino hominal. Essa passagem, a informação que a gente tem é que não acontece na Terra, né? A gente não sabe como é que isso se dá, porque isso é aí é quando Deus resolve, ou seja, os propósitos de Deus, os espíritos que cuidam desses animais, que vão saber quando eles vão estar prontos para isso. Bom, os animais são nossos irmãos em evolução, né? Porque nós também já passamos por toda essa cadeia, né? Desde o ser unicelular, depois fomos elaborando as vidas diferentes no mar, na terra, nas diversas espécies e chegamos ao reino hominal. Os animais não, mas eles estão nessa caminhada, como um dia nós fizemos toda essa caminhada, né? É claro que eles estão muito longe ainda do ser humano, porque, como eu falei, eles têm algumas coisas que eles ainda não têm. E essa é a diferença, né? No Livro dos Espíritos, então, está dizendo assim, que como a distância que tem entre nós e Deus é a distância que tem entre os animais e nós. Não sei se seria bem essa, porque entre Deus está muito longe. Mas, enfim, então, os animais são nossos irmãos em evolução e constituem a imensa classe de servidores da natureza. E como nós, são igualmente criaturas de Deus. Não existe nenhum animal, nenhum ser que seja inútil. Cada um deles tem o seu papel, né? Então, a maioria, ou todos os animais, eles têm um trabalho na natureza, né? Então, mesmo aqueles que a gente considera nocivos, né? Tem um trabalho na natureza, tem um motivo para eles existirem. Quando eu estava na escola primária, eu lembro que a gente aprendia que os animais estão divididos em categorias. Olha só. São os domésticos e os selvagens. Quer dizer, se eles moram perto de nós, são domésticos, senão são selvagens. Os úteis e os nocivos. Quer dizer, o que não é útil para nós, achava-se que era nocivo. Não existe o nocivo, né? Existe, é claro que a gente pode ser prejudicado no contato com algum animal. Mas o animal em si, ele não é inútil. Não, tanto que, por exemplo, até existe um remédio que é tirado do veneno da cobra, né? Eu vou falar que a cobra é um ser selvagem e nocivo, e ela não é inútil, não presta para nada? Não. Né? Não. Então, a gente ainda não aprendeu a estudar e dar um valor a esses seres que são, né, a natureza. Eles são servidores de Deus trabalhando na natureza. Mesmo aqueles animais que a gente acha que não servem para nada, eles são imprescindíveis. Por exemplo, em lugares
que por causa das plantações se aplica muito veneno e acaba matando todas as abelhas, o que acontece? Depois, algumas espécies, elas não produzem. Por quê? Porque faltou a abelha que vai lá polinizar aquela flor, que vai dar o fruto, que vai, né, enfim, nos alimentar. E a gente esquece de ver esses detalhes. Mas assim, então, como é que nós devemos tratar os animais? Primeiro, eles são seres de Deus, então nós temos que respeitá-los e evitar sempre maltratar os animais. Não é porque um animal é nocivo, entre aspas, que eu tenho que maltratar, bater, matar de uma maneira cruel. Não. Evitar o sacrifício inútil e por prazer, né? Mais antigamente, mas até os nossos dias, há pessoas que organizam, vejam bem, caçadas para ir lá onde moram os animais superiores, as onças e etc. Simplesmente por diversão, matar esses animais. Quando acontece isso, esse ser que se diz humano, ele está inferior àquele animal. Porque o animal, ele não mata por prazer, ele não mata por diversão. Ele só mata para ele se alimentar ou quando ele se sente ameaçado, né? Aí eu lembro que há algum tempo atrás, um desses, né, foram fazer uma caçada lá na África e mataram um leão que era assim, um leão já com muitos anos de vida, que era o rei ali daquela situação, inclusive protegido, né? Tinha até nome, o leão chamava Cécio, né? Mataram o leão por puro prazer. Pode-se dizer o quê de uma pessoa dessa que se acha um ser superior, um homem? Então, agradecer sempre a Deus por esses, né, amigos animais que são nossos auxiliares, porque eles cuidam da natureza, eles fazem com que a nossa vida seja sustentada nesse planeta Terra, porque cada um deles tem um papel na natureza. E quanto aos animais domésticos, né? Olha só, nós temos, cada um de nós temos um mentor, um anjo da guarda, um espírito protetor que está sempre junto de nós, que nos orienta, né, que nos intui a tomar o melhor caminho, que nos ajuda no nosso desenvolvimento. O mesmo papel que o nosso mentor tem em relação a nós devemos ter com os nossos animais domésticos. Por quê? Eles são inferiores ainda, mas eles estão lá na convivência, né? Na nossa casa, são considerados da família, muitas vezes, porque eles nos trazem um carinho, eles nos dão atenção, eles nos trazem amor. Muitos animais são utilizados, né, nos hospitais, para trazer um pouco de consolo para as pessoas que estão internadas, que não têm, né, que estão passando por problemas, inclusive crianças, né? Então tem animais que servem para isso. Por quê? Porque eles são muito carinhosos. Eles nos dão amor, né? Eu tenho 3 bichinhos lá em casa. 3 cãezinhos da mesma raça. Cada um tem uma personalidade diferente. Cada um tem uma personalidade diferente, apesar deles serem os 3 da mesma raça. Então,
eles aprendem, e eles aprendem com a gente. Se a gente tratar nossos animais com carinho, com respeito, sem gritar, sem bater, eles vão aprender a ser mais carinhosos ainda. Agora, pessoas que maltratam esses animais, aí eles vão parecer, entre aspas, ferozes. Só que os ferozes são os donos, não são os animais, né? E outra coisa, os animais, eles não são máquinas que estão à nossa disposição, né? Então, a gente precisa cuidar deles, inclusive, quando eles estiverem velhinhos, né? Porque, assim como nós envelhecemos, os animaizinhos envelhecem também. Então, eles vão precisar de cuidados médicos, eles vão precisar de remédios, às vezes eles vão ficar cegos, né? Às vezes eles não vão ouvir direito. Então, a gente tem que aprender a cuidar e proteger os nossos animaizinhos de estimação, através de todos os recursos que nós pudermos. Então, agora, isso é por minha conta, mas eu vou aproveitar a oportunidade de comentar com vocês algumas coisas a respeito de atitudes que precisamos rever em relação aos animais, né? Então, acho que nessa altura, né, que nós estamos já no século XXI, em pleno 2024, nós não podemos ainda pensar e tratar os nossos animais como nós fazíamos há 100, 200 anos atrás. Então, por exemplo, será que nós precisamos mesmo continuar nos alimentando com tanta, entre aspas, proteína animal? Hoje não se chama de carne, é proteína animal. Será que a gente sabe quanta dor e quanto sofrimento esses seres passam para satisfazer a nossa gula, muitas vezes, né? O sofrimento que as vacas passam quando elas têm os filhotes separados, simplesmente para que a gente tire o leite da vaca, né? As galinhas, as porcas, que são obrigadas a engordar, para a gente poder comer depois, e o tempo inteiro deitada, e os porquinhos mamando, para elas poderem engordar, e eles também, para a gente comer, né, os pratos deliciosos. E aqueles frangos que são geneticamente modificados para ter aquele peito imenso, né? Aquele peito, os tais do Chester, que a gente vai saborear. Será que a gente pode comer com a consciência tranquila se a gente for lembrar do sofrimento que a gente está causando a esses animais? Será que nós precisamos utilizar de produtos de beleza que são testados nos animais, causando dor a eles, sofrimento? Será? Será que nós precisamos ainda nos divertir com rodeios, né? Onde os animais são terrivelmente maltratados? E outros divertimentos que agora, hoje em dia, já está mais em desuso, né? Tipo briga de galo, tipo briga de cães e outros. Então, são coisas que faziam até sentido há 100, 200 anos atrás. Mas a gente tem que evoluir também. A gente tem que perceber que nós, primeiro, nós não precisamos nos alimentar tanto de animais como, por exemplo, aqueles trabalhadores que trabalhavam nas roças de antigamente, dia e noite, de sol a sol. Nós não precisamos disso. O nosso modo de vida já não exige tanto essa proteína animal, né? Então, a gente tem que pensar em algumas coisas.
Hoje em dia, já existe um certo número de pessoas que adotam um regime de vida que se preocupa com os animais, né? Que são pessoas que não comem nada de origem animal, que são os vegetarianos. Outros que não usam nada de origem animal, nem couro, nem o mel de abelha, não usa nada. Ou seja, algumas pessoas já mudaram o ponto de vista. Eu não digo que nós todos devemos adotar esse estilo de vida, porque, como já foi falado, nada na natureza dá salvo. Mas a gente precisa pensar um pouco a respeito do que a gente continua fazendo, né? Será que não está na hora da gente mudar um pouquinho? Ter um pouco mais de respeito, de amor por esses seres que são, se a gente for pensar bem, eles são inocentes, né? E vivem para nós. Só quem tem, por exemplo, o cão, por exemplo, em casa, como Roberto Carlos fala lá na música dele, meu cachorro me sorriu latindo. Vocês já viram um cachorro que vem lá sorrindo pra gente? Um dos meus cachorrinhos, quando a gente chega em casa, ele vem com um bichinho na boca pra gente. Precisa falar o quê? Só agradecer a Deus por esses seres que estão ao nosso redor, que estão sustentando a nossa vida, de uma maneira ou de outra.